A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Amados irmãos, é um prazer estar aqui com a igreja. Faz um bom tempo que nós estivemos aqui, inclusive em um evento também, trazendo a palavra. E para mim sempre é uma honra estar aqui com os amados irmãos. É bom rever o pastor Flávio, o pastor Assis, a pastora também que me recebeu aqui tão bem. Sempre é uma alegria para nós estarmos aqui prontos para servir a amada igreja. Quero desde já parabenizar por esse evento de 3 dias, não é isso? E é um congresso unificado. Estão os departamentos, ontem foi o de jovens, hoje o de mulheres e amanhã da família. Então, já parabenizo pela temática que foi escolhida, porque ela está entrelaçada com algo relevante, pertinente, atual, e mais do que nunca está falando de mídia, está falando de ideologia, está falando de influência da sociedade. E quem é crente há muito tempo, nós não víamos essa influência tão forte há 20, 30 anos atrás. A influência que tinha eram apenas questões do cotidiano, a influência do pecado comum do cotidiano. Mas atualmente nós temos visto uma pregação ferrenha, forte, nos meios de comunicação, nas universidades, nas escolas e por todos os outros meios que nós até conhecemos, de ser contrário à nossa fé. Hoje, mais do que nunca, ser cristão é ser uma pessoa não apenas antiquada como era no passado, é ser uma pessoa que está errada na mente da sociedade. As pessoas acreditam que, na verdade, o cristianismo prega uma perspectiva reacionária, uma perspectiva que é, na verdade, incoerente com a questão de direitos humanos até mesmo. Eu quero chamar a atenção de vocês. Por que eu parabenizo vocês por essa temática? Porque, amados irmãos, é hora da igreja lembrar de uma coisa: não é o mundo que é para nos influenciar, somos nós que somos a comunidade que deve influenciar o mundo. Nós é que fomos chamados para sermos luz, nós é que fomos chamados para sermos sal. E então, irmão, em vez de estarmos olhando para o nosso umbigo, esperando apenas as bênçãos individuais de Deus, esperando vir para a igreja para o nosso choro de cada dia apenas, preocupado apenas com coisas desse mundo, preocupado às vezes com questões materiais nossas, eu convoco você a entender uma coisa: você está aqui para que você desembanhe sua espada, para que você tome em sua mão a tocha. É hora de nós iluminarmos o mundo, é hora de nós entendermos que nós temos uma missão, uma obra para cumprirmos, e não é para nós mesmos, é para o nosso Senhor. E eu quero introduzir este momento da palavra, deixando claro isso. Você não está aqui para você pedir bênção para você. Você está aqui para ser bênção para o mundo. Você não está aqui apenas atrás de resolver probleminhas seus que você no cotidiano vai vencer. Nós estamos aqui primeiro para buscarmos o reino de Deus e sua justiça. E buscar o reino de Deus é vivenciarmos essa justiça para o mundo, para que eles olhem para nós e eles enxerguem realmente o que esse povo prega é verdade, porque nós vemos na vida deles uma diferença, uma vida diferente, uma perspectiva moral diferente, uma ideologia diferente, porque esse povo brilha de forma diferente. E eu convido vocês, irmãs, como hoje é o dia de vocês, mais do que nunca, é hora de vocês acordarem, estarem despertas, prontas para esta batalha, porque a maioria do nosso país são de mulheres,
e a maioria da igreja são de mulheres. Então é hora de vocês, mulheres, se levantarem, colocarem a mão no arado, não olharem para trás. A obra nossa só vai acabar naquele grandioso dia. Sem delongas, portanto, eu convido a todos para abrirem suas Bíblias. E eu vou ler um texto bíblico para que nós possamos usá-lo, ele, como âncora para a abertura da palavra desta noite. A temática que foi me dada foi de nós falarmos sobre o feminismo, a influência dele, principalmente no meio midiático. Mas eu quero fazer um contraponto entre esse pensamento moderno, essa ideologia, e o pensamento bíblico. E eu vou ler um texto bem conhecido dos irmãos, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, dos versículos 1 ao 3. Nós vamos estar trabalhando com vários textos bíblicos, mas este é o texto que eu escolhi para que seja um texto âncora para a nossa palavra desta noite. Lucas, capítulo 8, versículo 1 ao 3, que diz assim: Depois dessas coisas, Jesus começou a andar de cidade em cidade e de povoado em povoado, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 o acompanhavam, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças também iam com ele. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que os serviam com os seus bens. Peço a sua atenção neste momento. Pode deixar sua Bíblia aberta e peço a sua atenção neste momento. A sociedade de hoje, quanto à mulher, como nós fizemos aqui essa introdução geral, há uma revolução nos últimos 20 anos, principalmente no Brasil. Uma revolução quanto à ideia da figura da mulher. Há uma filosofia moderna do que é chamado de empoderamento feminino. Da ideia de que as mulheres hoje não podem, de maneira nenhuma, terem uma perspectiva antiquada de família clássica. A perspectiva que é dita como a de esposa, que era uma esposa cuidadosa com o lar, cuidadosa com o marido. Pelo contrário, deve viver uma revolução. Ela deve tentar não se prender ao zelo da mulher feminina, não precisa disso. Como também não pode tentar aceitar o que é chamado de opressão masculina. O homem é visto como um ser opressor, e que toda atitude, até de gentileza masculina, é opressão. O homem, na verdade, quando ele quer pagar a conta, ele quer dizer para a mulher que ela não tem capacidade de fazer isso. Quando o homem quer abrir uma porta de um carro para a mulher, não é uma ação de gentileza, não é nem mesmo uma questão de carinho do marido para a esposa ou do namorado para a namorada. É, na verdade, o homem querendo dizer que ela é menor. Esse é o pensamento que tem sido colocado nos nossos dias. E isso tem sido levantado principalmente pela bandeira do feminismo, que tem ganhado seu espaço principalmente nos meios progressistas da área política, como também nas universidades,
com os vários movimentos que têm aparecido, principalmente de ala esquerdista em nosso país. Os últimos 20 anos isso ficou notório. Mulheres que agora dizem não ter mais necessidade de sutiã e fazem movimentos tirando até mesmo as partes de cima das roupas, dizendo que são livres agora e desimpedidas totalmente. Mulheres com atitudes até obsoletas, porque elas dizem, se os homens podem ser desse jeito, eu também posso. E nós vemos com isso o crescimento cada vez mais desse movimento que tem tentado, de alguma forma, não apenas atingir a ideia de a mulher ter igualdade quanto à questão de empregos, de direitos aos homens, mas na verdade o movimento feminista, que tem o seu extremismo feminazi, na verdade quer dizer que nós homens é que devemos ser subjugados hoje pelas mulheres. Os homens é que são seres opressores que devem ser calados pela sociedade feminina. E hoje a mulher deve ser mais do que nunca coberta de totais direitos. Agora, tudo isso tem sido uma investida principal, como eu falei, para atingir o modelo clássico de família. E se você prestar atenção, historicamente, esse crescimento na história, você vai ver o movimento feminista surgindo no século XIX, com o sufragismo. Você vai ver na década de 60 uma revolução que acontece. Na década de 70, os movimentos que apareceram contra as guerras, principalmente a guerra do Vietnã. E você vai ver esses movimentos em que as pessoas pediam as drogas livres. Na década de 60, a ideia da sexualidade livre. Na década de 70, a ideia das drogas livres. Na década de 90, uma revolução contra a ideia de família, em que não tem mais papéis dentro de um lar. Homem e mulher são iguais. E na verdade, isso ocorreu no Brasil, por exemplo, por questão de que os homens foram realmente displicentes em suas atitudes, tanto que na década de 70 nós vimos várias mães que ficaram com filhos sozinhas, mães solteiras. Na década de 90, portanto, essas mulheres não aceitando mais, de maneira nenhuma, até mesmo precisar de um cônjuge ao seu lado. Elas diziam que podiam sozinhas. E surgiu a ideia do PAM, que é a mistura de pai com mãe. Foi essa a ideia que apareceu, inclusive, na nossa sociedade, década de 90 para cá. E hoje, a mulher, ela não apenas está buscando a ideia de igualdade de direitos, mas sim esse movimento que tem sido avassalador, destruindo todo tipo de forma cultural que eles chamam de cultura judaico-cristã ultrapassada. Talvez o que eu estou falando aqui, vocês mesmos já devam ter constatado entre jovens, na internet, na televisão, é algo notório, é algo explícito. E o que nos assombra é pensarmos como vai ser amanhã. O que vai acontecer na nossa sociedade? Em 20 anos, tudo que nós tínhamos de ideia de família no mundo está sendo tombado. E o que nos abate, irmãos, não é que isso tudo está acontecendo no mundo, porque o mundo já jaz no maligno. E não é nada novidade o que está acontecendo, porque é uma repetição de muitas coisas do passado que já aconteceram em outras sociedades. O que nos assombra é que esses movimentos têm entrado com toda a força dentro das nossas igrejas. E hoje, o número de divórcios no meio evangélico
é algo calamitoso até, porque afinal de contas, não há mais entendimento de papéis dentro da família. Quando olhamos esse movimento feminista forte nas jovens das igrejas, nós vemos claramente essa ideia de libertinagem que tem adentrado nos templos da nossa igreja. A ideia de virgindade tem se tornado obsoleta em muitos crentes, em muitos meios evangélicos. E antes era o rapaz que tentava alguma coisa errada. Hoje nós vemos as moças fazendo todo tipo de coisa errônea, como por exemplo expondo o seu corpo nu em fotos na internet. E são evangélicas, e às vezes estão dentro da igreja, exercendo cargos e funções. E se ficasse só com as moças, mas as mulheres casadas também. Eu estou falando isso aqui de forma introdutória, porque é necessário que eu e você entendamos que é hora de tomarmos atitude, irmãos. A história de vir para o culto apenas de domingo, para receber sua bênção, eu peço a você que de hoje em diante isso daí fique para trás. Você não é para vir para o culto de domingo para receber sua bênção. Você é para vir para o culto de domingo para trazer vidas para receberem a bênção de Jesus, que é a salvação e a vida eterna. É para você vir para cá. É para você vir para cá, no culto de domingo, no culto de semana, para contar o que Deus tem feito na sua vida lá fora. É hora de sairmos dessa vida que nós gostamos de ter, a vida do comodismo, a vida apenas do individualismo. Eu convido você a entender, igreja não é você. Eu odeio quando alguém abre a boca e diz, eu sou a igreja. Você não é a igreja, irmão. Nós somos a igreja. Você só é membro da igreja. Você é apenas parte da igreja. Então, eu preciso de você, você precisa de mim. E o Espírito Santo, ele não habita apenas em mim, ele habita em nós. E quando eu entendo isso, eu entendo que nós somos um exército, nós somos uma comunidade, nós temos que estar trabalhando. E é hoje, vocês mulheres, o momento de vocês abrirem suas bocas e gritarem para o mundo por uma mudança. Portanto, esse movimento feminista que nós estamos fazendo aqui, essa apresentação, ele abre a boca de forma até mesmo agressiva, e diz que tudo que o cristianismo prega, na verdade, é machismo. A Bíblia é recheada de machismo. Por isso que eles gostam de dizer que a Bíblia apresenta, a mulher num estado inferior ao homem. Eles gostam de dizer que a Bíblia está ensinando algo que é incorreto, que a Bíblia gosta às vezes de mostrar a mulher como um ser mau, sensual, para na verdade desfazer da imagem feminina, que a Bíblia é machista, que até Jesus, ele era um homem machista, preso a um princípio de costume, de cultura patriarcalista. Então eles dizem, a Bíblia portanto já não nos serve mais para a nossa realidade atual. Essa tem sido a pregação da filosofia e da ideologia feminista. Todavia, mesmo diante de todas essas críticas, diante desses movimentos, e diante do que esse movimento tenta, de alguma forma, macular ou pintar o cristianismo, é importante nós vermos que, pelo contrário, as escrituras, elas contrapõem todos esses argumentos de que ela está defendendo uma ideologia
de gênero ou uma ideologia sexual, de sexo. Pelo contrário, a Bíblia, ela vai nos trazer uma lição importante sobre a mulher. A Bíblia vai nos dizer claramente, pelo Evangelho, principalmente pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Evangelho, ele apresenta a mulher sempre numa posição de destaque e de importância para o reino de Deus. Jesus, o Evangelho, a Bíblia, ele dá ênfase à mulher, ele dá destaque à mulher, e ele mostra que vocês, mulheres, são essenciais, fundamentais e importantes para a obra do reino de Deus. De que forma nós podemos ver isso? Vejamos algumas verdades básicas para isso. Em primeiro lugar, como é que nós sabemos então que há essa ênfase nas Escrituras para a mulher, contrapondo esse argumento feminista que tenta distorcer a fé cristã e até manchar, macular a imagem das Escrituras? Em primeiro lugar, a primeira verdade: Jesus, ele valoriza a mulher. De que forma Jesus valoriza a mulher? Em primeiro lugar, como Jesus valoriza a mulher? Jesus sempre tratou as mulheres e os homens em igualdade. E aqui já cala o feminismo. Jesus sempre tratou as mulheres e os homens em igualdade. No texto que nós separamos, vai nos colocar isso de forma bem clara. No verso 1 e 2, fala de Jesus pregando a palavra de Deus. Aqui, nesse texto, Jesus está no seu 2º ano de ministério, que é o período em que Cristo realmente começa a trabalhar com a evangelização maciça no seu ministério, a fazer o maior número de milagres no seu ministério. É o ano público de Jesus. E esse texto trata de uma região em que Cristo estava, na região da Galileia, com aproximadamente 204 cidades e vilarejos. E o texto diz assim, que Jesus começou a andar de cidade em cidade, de povoado em povoado, pregando e anunciando o reino de Deus. Isso é interessante. Então imagina, mais de 200 locais, e Jesus passando de um por um, pregando a palavra de Deus. E a ênfase que o texto nos dá, quem é que estava acompanhando Jesus? Os 12. E quem? As mulheres. É interessante, pelo texto, o texto faz questão de colocar em igualdade, no mesmo patamar, como seguidor de Jesus, que estava viajando e fazendo um trabalho de evangelização, os 12 apóstolos. Não falou dos outros discípulos homens, entrou logo falando das mulheres. E isso para nós já nos dá a ideia de igualdade, mas você talvez não entendeu o peso do que eu estou falando aqui. Na cultura daquela época, a mulher era vista em 4º lugar da sociedade, aproximadamente. Primeiro o homem, segundo os filhos homens, terceiro o bicho e quarto a mulher. O animal e os bens, e quarto a mulher. Tudo que uma mulher falasse naquela época não era válido, porque o que ela diria era como se uma criança estivesse falando. A mulher daquela época, ela era presa dentro de casa. Jesus diz assim: vocês não vão ficar em casa, vocês não vão temer falar, vocês vão me acompanhar, porque a obra também é de vocês. Jesus coloca a mulher em igualdade.
E nós temos vários outros exemplos bíblicos. Jesus estava numa roda de homens, e aqui está no texto de Lucas também, lá no capítulo 11. Jesus está numa roda de homens, mulher não podia estar ali, era proibida, mas Maria estava no meio daqueles homens, ouvindo o que Jesus estava ensinando. Marta chegou e disse: tira essa mulher daí, que ela não pode estar aí. Jesus disse: pois ela escolheu o que era melhor, é estar comigo agora. Nós vamos ter o mesmo caso, Maria novamente, lá na frente em Mateus, lá no finzinho de Mateus, Mateus 26, é falado de que Jesus estava na casa de Simão o leproso, e ele estava ali com os discípulos. Chega novamente quem? Maria, quebra ali o vaso de alabastro, e ela derrama o bálsamo, o perfume nos pés do Senhor Jesus, e na verdade ela derrama na cabeça, que desce até os pés, e ela vai enxugar com os seus cabelos nos pés de Jesus. Não podia uma mulher entrar numa reunião, num jantar masculino, mas ela entrou e fez toda aquela cena. Judas Iscariotes bota o dedo na cara dela e diz: essa mulher não pode estar aqui. Jesus disse: pois o que ela fez vai ser lembrado para sempre, vai ser louvado para sempre. A lei dizia que um homem e uma mulher, quando pecassem, ambos deveriam morrer. Naquela época, o pessoal gostava de matar só as mulheres. E lá em João 8, é levada aquela mulher adúltera. Não que ela não fosse adúltera, ela era adúltera. Pela lei ela merecia a morte, mas só levaram ela. Como é que ela era adúltera sozinha? E levaram ela para ser morta. Jesus, na verdade, de forma até saliente, ele diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Talvez o adúltero estava no meio da multidão que estava pedindo a morte da mulher. A multidão, ela sai. Jesus era o único que podia jogar a pedra naquela mulher. Mas Jesus olha para ela e diz: os teus pecados estão perto, vai e não peques mais. A mulher e o homem no Evangelho de Cristo Jesus são iguais. Paulo fala isso. Agora, em Cristo Jesus, não há mais judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem bárbaro, nem celta. Todos nós somos um só em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ninguém é maior do que ninguém. É o que Jesus quer deixar claro. E não é uma questão sexual, não é por uma questão do que é denominado hoje por muitos de gênero, que vai distinguir nós, o homem e a mulher. Todos nós, Jesus nos igualou, Jesus valorizou. Outra forma de Jesus valorizar a mulher, e a prova de que ele valoriza, é a ênfase que Jesus dá em Mateus capítulo 19, do verso 1 ao 12, quando ele fala de casamento. Lá no texto, chegaram os fariseus e perguntaram: Senhor, e eles chegaram com a pergunta sobre o divórcio. Chegaram com a pegadinha para Jesus, de uma mulher que casou várias vezes, ela morre, e aí lá na eternidade? E aí Jesus, na verdade, ele vai calar todos, e ele traz para nós uma lição clara sobre igualdade agora. Porque o que acontecia naquela época? A mulher, se ela fizesse uma comida ruim, o marido podia pedir a carta de divórcio. Se a mulher fizesse cara feia, o marido podia pedir a carta de divórcio. Se a mulher fizesse qualquer coisa que o marido não gostasse, o marido podia dispensá-la.
Segundo, a poligamia. O homem podia ter mais de uma mulher. Podia ter várias mulheres. E isso era sério, porque a mulher era tratada mesmo como um objeto que era para servir o homem. E isso é por causa da cultura oriental que tinha essa perspectiva. Jesus ele vem deixando claro a ideia de restabelecer a honra da mulher, quando ele abre a boca e diz: não é desse jeito. Deus criou o homem e a mulher, um para ser um do outro, e o que Deus uniu, não separe o homem. Jesus ele vem calando a escola de Hileu, que tinha essa abertura para essa questão do homem casar várias vezes. Jesus vem dizendo: é um homem e uma mulher, deixará o homem pai e mãe e se unirá a uma só mulher, e ambos serão uma só carne. Logo, a mulher não é um objeto. Logo, a mulher não é um meio de negociação. Logo, a mulher, ela é parte do homem em igualdade, porque agora ambos são um só. Ninguém é maior do que ninguém, ambos são iguais. A valorização que Cristo dá para a mulher é clara em ela em apenas não ele falar da honra feminina no casamento monogâmico, mas ele mostrar os princípios do casamento, de que o divórcio não é de maneira nenhuma algo que Deus goste disso. É por causa da dureza do coração do homem. Mas o casamento é um suportando ao outro, é um lutando pelo outro, é um amando o outro, porque isso é o que Cristo quer deixar claro. Tanto o homem deve lutar pela mulher, como a mulher deve lutar pelo homem. Jesus enfatiza o trabalho, a mulher, quando ele fala do serviço delas. Isso daqui é fantástico. O texto que nós lemos, lá no verso 3, vai dizer o quê? A mulher, ela era mantida financeiramente, não era para o José de Arimateia, não era Nicodemos, não era um príncipe daquela época, não era um dos grandes comerciantes daquela época, não era Jairo, que era rico e teve a sua filha curada. Não eram esses, mas eram essas mulheres que estavam ajudando financeiramente o ministério de Cristo Jesus. O texto faz questão de enfatizar a ênfase que elas tinham, porque elas eram mantenedoras da obra de Cristo Jesus. Elas faziam o que os homens não estavam fazendo, que era o grande peso de financiar a obra de Jesus. Elas estavam por trás dos panos em tudo que Jesus fazia, porque Jesus ia de cidade em cidade, por causa da luta e da ajuda daquelas mulheres. Jesus, portanto, vai elogiar sim o serviço daquelas mulheres, vai valorizar o serviço delas. Quer ver o exemplo? Jesus, quando ele é preso no Getsêmani, todos os homens e discípulos fogem. Quem está ao pé da cruz, só tem de homem dos discípulos o apóstolo João. E eu digo para você, talvez porque ele estava ali consolando a tia. Para quem não sabe, João provavelmente era primo legítimo de Jesus. A mãe dele, Salomé, provavelmente seria irmã de Maria. Então é família. João, ele estava ali, mas só estavam ao pé da cruz as mulheres. Maria Madalena, Salomé e outras mulheres que estavam ali presentes.
elas estavam do lado de Jesus naquele momento difícil. E a Bíblia não diz que elas estavam chorando como aquelas mulheres que vinham no caminho, quando Jesus vinha no caminho levando a cruz. Porque quando Jesus ia levando a cruz, tinham mulheres que choravam e batiam no peito. Jesus parou elas e disse: não chorem. Chorem antes pelos filhos de vocês. As mulheres que estavam ao pé da cruz provavelmente não estavam fazendo essa algazarra, esse chororô, mesmo porque o texto bíblico não apresenta isso. Mas sabe por quê, irmãos? Porque pouco antes Jesus tinha dito para os discípulos e para as mulheres que ele ia para a cruz. Pouco antes ele tinha falado para os discípulos e as mulheres que ele iria morrer. Mas os discípulos não entenderam aquilo e fugiram. As irmãs, elas creram e elas estavam ali aos pés de Jesus naquele momento, entendendo que aquela obra tinha de ser consumada. O Filho de Deus tinha que ser sacrificado para que todos nós tivéssemos a vida eterna e a salvação. E quando nós vamos para o texto, nós vemos mais coisas. Jesus é crucificado na hora terceira. Jesus, ele passa 6 horas na cruz. Na hora nona ele morre, aproximadamente às 3 horas da tarde. Ele é tirado da cruz nesse horário, provavelmente. Preste atenção como isso aqui é sério. Provavelmente nesse horário, porque se não fosse pedido o corpo de Jesus, que estava na cruz, ele ficaria ali até chegar o domingo. Porque o horário dos judeus, quando 6 horas da tarde, iniciaria o sábado, e ninguém poderia, de maneira nenhuma, mexer ali no corpo de Cristo. E um preso que ficava, um crucificado que ficava preso na cruz, seria alvo dos urubus, dos abutres, que viriam comer do seu corpo. Jesus, ele fica ali até o horário terceiro, morre às 3 horas da tarde, o horário nono, morre às 3 horas da tarde, e quem estava ali ao pé da cruz? As mulheres. Quem chama José de Arimateia para tirar o corpo de Jesus? Mas José de Arimateia precisava de uma ordem de Pilatos. Então você vê o que transita, o tempo que se perde. Tem que José de Arimateia ir lá, convencer o governador. O governador diz: não, mas tem que ver se ele está morto mesmo. Manda o centurião tem que perfurar Jesus e ver que ele está morto mesmo, para depois tirar o corpo de Cristo. Imagine o tempo que isso tudo levou. Eles tinham apenas de 3 horas da tarde até 6 horas, tinham no máximo ali 2 horas e meia, 3 horas, para fazer tudo isso e ainda sepultar Jesus. Então a pressa que eles tiveram, tirar o corpo, conseguir os tecidos, conseguir os bálsamos, fazer todo aquele serviço e ainda colocar Jesus ali no sepulcro e selar todo o sepulcro. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que as mulheres olhavam tudo aquilo. Elas estavam vendo tudo aquilo. E uma coisa que o texto nos dá a entender, que elas, ao verem tudo que foi feito às pressas, viram que o serviço não foi bem feito. Tanto que a primeira coisa que elas fizeram foi o quê? Na madrugada, elas estavam indo lá para derramar bálsamo sobre Jesus e fazer a obra bem feita. Abrindo um parêntese aqui, uma grande qualidade feminina é o perfeccionismo. É o perfeccionismo de querer fazer as coisas bem feitas.
é de querer trabalhar para o reino de Deus de forma bem feita, é de querer fazer as coisas mais bonitas, mais arrumadas. Eu garanto que não é o pastor Flávio aqui que cuida dos detalhes de arrumação da igreja, porque isso não é coisa nossa de homem. Eu quero dizer uma coisa para vocês, é o perfeccionismo feminino, e o texto bíblico faz questão de enfatizar. As irmãs estavam preocupadas, não apenas com Jesus que tinha morrido, era com os detalhes do embalsamento de Cristo Jesus. Elas queriam fazer bem feito, porque elas gostavam de fazer as coisas para Jesus de forma bem feita. Um outro detalhe interessante: elas vão de madrugada fazer isso, só que elas se defrontam com o quê? Com a pedra retirada, com um anjo que aparece e diz: o mestre, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Pouco depois, Jesus aparece para Maria Madalena, e depois aparece para elas. E por que Jesus não apareceu para Pedro primeiro? Por que Jesus não apareceu primeiro para João? Por que Jesus não apareceu primeiro para um outro discípulo? Jesus, ele valorizava tanto o trabalho feminino que ele apareceu primeiro para as mulheres, porque ele sabia do gosto, do detalhe, do zelo que elas tinham, e Jesus queria usar as irmãs que eram desacreditadas pela sociedade, mas eram valorizadas por ele, para serem as primeiras pregoeiras, pregadoras da ressurreição de Cristo Jesus. Esse é o detalhe grande de valorização do nosso mestre. Jesus apareceu primeiro para vocês, mulheres. E é interessante, elas correm, contam para os discípulos, eles não acreditam. Só acreditam quando os discípulos de Emaús, eles voltam dizendo realmente o que elas estão falando é verdade. E depois que Pedro e João vão, e também Pedro tem um encontro com Jesus, aí todo mundo acredita, é verdade, tudo que as irmãs falaram é verdade, Jesus ressuscitou e ele está vivo para todo sempre. Jesus valoriza o trabalho feminino, Jesus valoriza a mulher. A mulher, ela é valorizada pelo cristianismo, ela é colocada em pé de igualdade com o homem, assim como Deus quer que seja. Um segundo detalhe: como é que a Bíblia nos mostra essa importância feminina? Como é que as escrituras, elas nos deixam claro essa importância feminina, derrubando esta argumentação que existe? Além de Cristo valorizar, as ações das mulheres na Bíblia, elas são altamente destacadas. Por exemplo, a Bíblia faz questão não apenas de falar de Jezabel, que era uma má mulher, não apenas de mostrar os textos de Provérbios, por exemplo, que diz que um homem que segue uma mulher adúltera, ele está, na verdade, caindo em um abismo. Não é apenas isso, mas o texto bíblico faz questão de enfatizar as grandes e boas mulheres. A Bíblia fala de Maria, mãe do Senhor. A Bíblia fala de Isabel. A Bíblia vai falar de Sara. A Bíblia vai falar de Débora. A Bíblia vai falar de Maria e Marta. A Bíblia vai falar de Maria Madalena. A Bíblia vai falar de Febe, a Bíblia vai falar de Júnia, a Bíblia vai falar de Priscila, a Bíblia vai falar de diversas mulheres que elas foram verdadeiras baluartes nas mãos de Deus, porque elas estavam prontas para servir o reino de Deus. Irmãs, o que estão falando contra o Evangelho é totalmente distorcido, porque a palavra de Deus valoriza vocês. A Bíblia mostra que a mulher ela é importante dentro de casa.
A Bíblia mostra que a mulher é importante dentro do lar. A Bíblia mostra que a mulher é importante dentro do reino. A Bíblia mostra que a mulher é importante em si mesmo, na essência. E a Bíblia prometeu lá no Gênesis, dizendo que de ti, mulher, sairá um que esmagará a cabeça da serpente. É promessa de Deus já para o meio feminino desde o início. A Bíblia vai falar também das ações femininas de forma destacada pelas qualidades que ela fala. A Bíblia vai mostrar a fidelidade da mulher. Por exemplo, eu acabei de citar as mulheres que seguiam Jesus com um texto, e elas tinham uma característica: foram fiéis em qualquer circunstância. Elas foram alvos dos milagres de Jesus, amém. É muito bom você seguir Jesus quando está recebendo bênção, não é, irmãos? Mas elas seguiram Jesus quando ele estava com a cruz. Elas seguiram Jesus quando ele estava no alto da cruz e ninguém acreditava mais nele. Elas seguiram Jesus quando Jesus ele foi sepultado e ninguém mais acreditava que ele ia ressuscitar. Elas foram as primeiras para correr para verem Jesus. Elas foram as primeiras que Jesus apareceu para elas. Elas foram as primeiras que saíram pregando o evangelho. E mais ainda, sabe qual foi? Jesus ascende aos céus, as mulheres estavam lá vendo Jesus ascender aos céus. E mais ainda, o texto lá não em Lucas, nem Mateus, e nem João, e nem em Marcos vai falar, mas vai falar em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, lá do verso 11 até o verso 14. Você vai ver claramente, as mulheres estavam no momento da ascensão de Jesus, voltaram com os discípulos para Jerusalém, e elas ficaram em oração, esperando o Espírito Santo descer sobre eles. E no dia de Pentecostes, as mulheres receberam o poder de Deus e falaram em outras línguas, foram revestidas do Espírito Santo. Não só foi Pedro, não só foi João, não só foram os discípulos, foram as mulheres também que estavam cheias do poder de Deus e começaram a pregar o evangelho, porque elas eram fiéis, esperando as promessas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja hoje precisa de mulheres fiéis. Está na hora de esquecermos, irmãs, as rodinhas da fofoca. Está na hora de pararmos de briguinha, de milindragem. Está na hora de não entrarmos nas fofoquinhas de internet. Pare de ficar reparando na roupa da outra. Pare de ficar preocupado com a vida do outro. É hora de sermos, nestes dias, mais do que nunca, fiéis nesses dias, porque é necessário que o mundo veja a diferença das mulheres que vocês são em Cristo Jesus. Sejam fiéis em qualquer circunstância. Sejam fiéis ao Senhor. A Bíblia faz questão de enfatizar o serviço delas. E é interessante, a palavra serviço vai aparecer quase todas as vezes que as mulheres de Deus são apresentadas. Maria, quando o anjo aparece para ela, ela mesmo diz que está ali a qualquer disposição para servir ao Senhor. As grandes mulheres, elas são destacadas por serem altamente primorosas e cuidadosas com o serviço do Senhor. E não importa se elas são vistas ou não, o que importa é que elas queriam estar louvando e exaltando ao Deus Todo-Poderoso. Tem pessoas que falam mal de Marta, porque naquele momento Marta vem chamar a atenção de Maria, mas Marta estava trabalhando para o Senhor, ela não estava errada. A questão de Marta era outra, é porque ela estava com raiva, porque ela estava fazendo as coisas e Maria estava aproveitando do que era de melhor, é outra questão. Mas ambas estavam trabalhando para o reino, tanto que quando Jesus vem ressuscitar a Lázaro, não foi Maria que correu primeiro para Jesus.
Foi Marta. E ela ouviu da boca do mestre, Jesus dizendo: se creres, verás a glória de Deus. É isso que é grandioso, é vocês estarem prontas para servir. Estamos cansados apenas de pessoas que vêm assistir o culto. Estamos cansados apenas de mulheres que estão aqui, às vezes, não para somar, mas para dividir. É necessário que você entenda, minha irmã, você está aqui para servir. Não importa se você vai ser vista, não importa se o seu nome vai ficar bem grande, numa placa visível, não importa se um holofote vai estar sobre a sua cabeça, o que importa é que o nome do nosso Senhor Jesus seja louvado. Sirva! A Bíblia vai exaltar o serviço da mulher. E um detalhe por fim aqui, dessas ações destacadas pelo Evangelho para a mulher: sensibilidade espiritual. Os textos que nós apresentamos são cautelosos em apresentar isto. A sensibilidade é interessante. O texto que nós usamos como âncora vai dizer o seguinte: os discípulos, eles estavam acompanhando. Sensibilidade espiritual, irmão, que eu quero falar aqui, não é apenas o chororô. Não é isso que eu estou dizendo. Isso aí é muito fácil. Me arrepiar, isso é muito fácil. Não é isso que eu estou falando. Os discípulos de Jesus estavam apenas acompanhando Jesus, querendo ver milagres dele, querendo ouvir a pregação, mas não tinham se preocupado com as necessidades que o homem Jesus sofria. Ele precisava comer, irmãos, ele precisava de descanso, ele tinha gastos. E era interessante, quem se preocupou com isso foram as mulheres. Você vai ver os discípulos tendo que algumas vezes fazer compras para Jesus, e o texto dá a entender que eles não saíram lá tão bem primorosos para fazer. A preguiça era maior, dá certo? As irmãs, elas não estavam preocupadas qual seria o trajeto de Jesus. Quantas cidades ele teria de passar, quantos locais ele teria de ir, quanto dinheiro elas teriam de gastar. Elas estavam sensíveis em agradar a Jesus de Nazaré. Sensibilidade é agradar a Jesus. Por isso que sempre você vai ver nas Escrituras uma ênfase ligada à mulher à área da oração, da intercessão. Porque, afinal de contas, esse é um dos maiores trabalhos da igreja, e que tem sido esquecido por obreiros e por homens, mas graças a Deus que o departamento feminino das nossas igrejas ainda mantém acesa essa tocha. E eu digo para vocês, na sua oração agora, pare tanto de pedir só por você, porque o resto Deus vai lhe providenciar. Comece a interceder pelas almas perdidas, comece a interceder pela igreja, comece a interceder por esta obra, comece a interceder cada vez mais pelo reino de Deus. Você está aqui para ser sensível ao que Deus realmente quer fazer, quer usar você para ser meio de bênção para os outros. E para eu encerrar a minha palavra nesta noite, a Bíblia mostra que a mulher é valorizada por Jesus. A Bíblia valoriza as atitudes das mulheres, mas ela enfatiza 3 funções que são importantes e que, como eu falei desde o início, o feminismo tem tentado destruir. E eu quero a sua atenção para este momento. A primeira função, a de servir ao Senhor. O feminismo diz que a mulher tem que servir a si
mesma e a mais ninguém. A Bíblia diz que essa mulher imponente, que tem todos esses direitos, deve preferir subjugar tudo isso à obra do reino de Deus e, em primeiro lugar, ser serva do Deus Altíssimo. Se você é serva, você não tem vontade própria. Se você é serva, você não trabalha para si. Se você é serva, você não está pronta para se agradar. Se você é serva, você não está preocupado de maneira nenhuma com as gorjetas desse mundo. Se você é serva, você está preocupada em agradar a Deus Todo-Poderoso. É para Ele a glória, e a sua recompensa não é aqui, não são das coisas aqui. A nossa recompensa é lá no céu, onde ladrão não pode roubar, nem traça e ferrugem destruir. A nossa alegria é estarmos servindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça para Deus, irmã. Ah, mas ninguém nem viu. Faça para Deus. Ah, mas eu estou servindo há tanto tempo e é só luta, e é só luta. E quem disse que não vai ter? Quem disse que vai ter sua vitória? Vai ter sofrimento mesmo, irmã. Mas não tenha medo. Tem um lugar glorioso esperando por você. Você não está servindo a Jesus para ter um lugar de paz aqui nesse mundo e não ter dor de cabeça. Você está servindo a Jesus porque você ama servir a Jesus. Se a cruz é o fim do teu caminho, dê glória a Deus, vá cantando para ela. Não importa, você está aqui para servir a Deus. Se for necessário morrer por esta fé, morra por ela. Você é serva do Deus Altíssimo. Naquele dia, você vai ouvir a voz do Mestre dizendo: vinde a mim, benditas de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Servir ao Senhor é isso, é servir sem olhar para trás. Mas fulano fez tão pouco e conseguiu, e eu há tanto tempo estou servindo e nada. Irmã, a vida de fulano é de fulano, a vida sua é sua. Deus tem um caminho para o fulano ou para a fulana. Deus tem o propósito dele para a vida daquela pessoa. Deus tem um propósito para você. E se você está passando por sofrimento, serva de Deus, não fique angustiado, é Deus moldando o teu caráter. E se as provas às vezes são grandes, é porque Deus quer experiências mais íntimas com você. E se a luta vai aumentando, vai dando glória a Deus, você vai ter uma vitória muito maior. É interessante, mas comida gostosa é quando você tem muita fome. Você só acha bom o alívio de tirar o sapato quando ele está muito apertado. E eu digo para você, a vitória só é saborosa, só é gostosa quando a luta foi grande. Quando foi difícil, quando foi quase impossível, quando ela foi impossível, aí é milagre de Deus de verdade, porque foi impossível para os homens e foi possível para Deus na sua vida. O segundo papel, mulher, mesmo você jovem e você que é casada, Deus deu esse papel e essa função para você, que é mulher, de esposa. Você que é casada, Deus te deu um papel, uma função, é de ser esposa. Valorize e abrace isso com a sua vida. Porque o seu marido é o seu cabeça, como o cabeça dele é Cristo,
e como cabeça de Cristo é Deus. Por isso, quando você vai contra o seu marido, se o seu marido está correto, claro, nos caminhos do Senhor, mas quando você vai contra o seu marido, automaticamente você vai contra Deus. Se você está trabalhando ou deixando que o seu lar seja destruído por briguinhas, porque o rapaz não baixou a tampa do vaso, por briguinhas, por causa de ele não viu o corte do seu cabelo, por briguinhas, porque ele não comprou aquela roupa nova que você queria, eu quero chamar a sua atenção. Você está se opondo a Deus, e você está destruindo o que Deus realmente te deu, a função de esposa. E quando a Bíblia fala que a mulher, ela deve ser submissa, ela não está querendo inferiorizar a mulher. A mulher não é menor do que o homem, de maneira nenhuma. Se fosse assim, pelo próprio texto, o filho seria inferior ao pai. O Deus Filho seria inferior ao Deus Pai. E ambos são iguais, porque são uma só essência. Não é isso que o texto está dizendo. O texto também não está dizendo que mulher é para ser capacho de homem. O texto está falando de a esposa ser submissa ao seu marido, e não ser capacho de homem. E submissão, portanto, aqui tem que sentido? A submissão tem um sentido de quê? Como Deus deu uma função importante para o homem, que é ele ser o líder do lar, ele ser o sacerdote de casa, e queira ou não, tudo de ruim que acontecer naquela casa, o pessoal vai dizer, foi culpa dele, ou ele foi fraco, porque ele é o líder da casa, mas não quer dizer que ele seja o senhor da mulher. Não tem nada a ver uma coisa. Como ele é o líder, ele recebeu uma missão de Deus. Submissão é a mulher estar com a mesma missão do marido, e ela faz isso de forma voluntária. É porque eu amo ele, eu quero ir no caminho dele, e nós vamos andar juntos nessa trajetória, porque nós estamos unidos numa só carne. É ambos andarem em concordância. O que o texto está querendo falar, irmãos, é Paulo exortando: pare de ser a mulher mexeriqueira dentro de casa, a confuseira dentro de casa, irmã. Mulher de Deus não é para estar brigando por tudo. Mulher de Deus não é para estar arrumando confusão por tudo. Mulher serva de Deus é para estar amando o seu marido e lutando por aquele casamento, porque é uma missão dos dois manterem aquela casa unida, abençoada por Deus. Isso é o significado de submissão. Seja uma mulher inteligente, e eu gosto sempre de dizer, queira ou não, por mais que o homem a maioria das vezes tome a última decisão, mas como gosto sempre de falar, uma vontade sempre é impulsionada pelo desejo, e queira ou não, as mulheres é que elas têm mais escolhas de desejos do que nós, e se vocês souberem conseguir tudo o que vocês quiserem, vocês terão, porque o homem é o caba mais besta que eu já vi existir. Dobre o seu marido de forma inteligente. Seja sábia dentro da sua casa, irmã. E isso é manter a sua casa unida. Valorize o seu marido na posição que ele tem, porque o marido tem a posição de proteger você. E é mais pesado que Deus requer do homem, de dar a vida por você.
Deus, enquanto você é de ser submissa ao marido, o marido tem que morrer por você, se preciso for. E se ele não morrer por você, ele vai pagar muito caro. É sério o que eu estou falando. É o sacrifício que o homem tem que fazer, de lutar todos os dias pela sua mulher e amá-la como Cristo amou a sua igreja. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas eu convido você, abraça a sua posição de esposa dentro do lar, a função de sentimento e de coração da casa, a função da mulher sábia que constrói o lar, a função da mulher que está pronta para ser parceira do seu marido, a mulher que está pronta para lutar por aquela casa custe o que custar, a mulher que vai lutar por todas as coisas para que aconteça o bem maior, para que o seu marido seja bem sucedido, para que não haja divisão, para que haja união, para que ambos sejam um só dentro daquela casa. E por fim, um papel mais importante ainda, ou de igualdade até com a esposa, mas eu estou enfatizando a importância dele nos nossos dias, principalmente. Esses dois são importantíssimos nos nossos dias, mas esse eu vou falar porque tem causado a destruição futura de gerações. Além de esposa, você é mãe. E essa função nós homens não temos e nunca teremos. Tem homens que tentam cuidar da casa sozinhos, não dá certo. Como mulher não é pai, mulher é mãe. Não dá para ser pai, é outra função. Você vai tentar quebrar o galho, mas não dá. Mas mulher é mãe. E há uma ligação entre o filho e a mãe muito íntima. Afinal de contas, a criança esteve unida em você, literalmente durante 9 meses, estava dentro de você, em você, surgiu de você. Então, ame essa criança e lute pelo seu lar, com unhas e dentes. Seja mãe. Tem mães que têm trocado o filho por um emprego. Eu não estou dizendo que não trabalhe, irmão, não estou dizendo isso, mas o seu emprego não é mais importante do que o seu filho. Tem mães que têm esquecido da criancinha, estão entregando de graça para as creches. E eu lhe digo, quem é que está ensinando nas creches? E depois para as escolas, escola não educa, quem educa é pai e mãe. A educação das escolas está aí virando essa tragédia. E aí, por que está havendo tanto crescimento da homossexualidade, tanto crescimento de outras coisas? Tanta destruição de lar, tantos movimentos contrários, porque está faltando pai e mãe dentro de casa. Seja mãe, cuide dos seus filhos, lute pela sua casa, a cria é sua e você vai lutar por ela. E eu digo uma coisa para você, sendo uma serva de Deus, dirigida por Deus, a bênção está dentro do seu lar. É hora de lutarmos pelos nossos filhos. Pare de entregar o celular para a criança, para ela ser criada pelo celular. Pare de colocar o menino na televisão, porque o menino enche o saco. Irmãs, você tem 1 ou 2 filhos, as mães do passado tinham 15 e conseguiam cuidar da casa. Imagina 15 meninos, pelo amor de Deus. É hora de acordarmos. A sociedade está destruindo a família. E é hora de pai e mãe, de marido e mulher, se unirem realmente para nós destruirmos totalmente esses movimentos que são contra a família projetada pelo Deus Todo-Poderoso. Eu encerro aqui minhas palavras, eu ultrapassei o tempo, peço desculpas, mas eu vou fazer uma oração. Peço que vocês fiquem de pé. Fique de pé neste momento.
não sei como está a sua vida com Deus, isso é coisa sua com Deus. Mas você que me ouviu nesta noite, e que sente, mesmo tendo visto que Deus valoriza você, minha irmã, mesmo tendo visto que as Escrituras valorizam a obra que você faz, mesmo você vendo que recebeu este talento tão especial dado por Deus, esta vocação, este ministério tão especial, você tem se sentido em falta para com Deus, que tem sentido algo que tem atrapalhado sua vida com Deus. Eu convido você, por um ato de fé, e não é a minha oração que vai mudar você, é você e Deus. Venha aqui à frente e dizer: Jesus, eu quero uma renovação na minha casa, eu quero uma renovação na minha história, eu quero levantar a bandeira do Evangelho com mais força e dizer para o mundo que eu sou uma serva tua, custe o que custar. Venha aqui na frente e dê este passo de fé seu com Deus, de dizer: de hoje em diante eu quero ser mais temente a Deus, eu quero a minha casa mais abençoada, eu vou orar com os meus filhos, eu vou orar com meu marido, eu vou lutar pela minha casa, eu vou ensinar os meus vizinhos o meu lar, eu vou mostrar para o mundo a grandeza do Evangelho de Jesus. Venha aqui na frente, irmãs. É o seu propósito e passo de fé com Deus. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A vinda aqui de vocês na frente, não é que isso vai trazer uma ação sobrenatural, ela é simbólica, mas é a sua intenção com Deus nesse momento que faz a mudança. Eu peço você que está me ouvindo, que ouviu essa palavra bem simples. Eu não quis aqui entrar em detalhes aprofundados em questões científicas, políticas, ideológicas. Não foi meu objetivo. Meu objetivo foi trazer uma palavra simples do Evangelho. Mas você viu a necessidade de que nós temos de fazer a diferença. Eu peço a você, coloque no seu coração o objetivo de ser melhor para Deus. Essa obra não é minha apenas, essa obra não é apenas do pastor de vocês, essa obra é nossa. E se você tem as vestes salpicadas no sangue do Cordeiro, comece a dizer: Jesus, eu vou trabalhar para ti, eu quero ser mais útil na tua obra, eu quero fazer a diferença, começando do meu lar. Eu quero ser mais santo na tua obra, Senhor. Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é apenas com chororô, não é apenas com língua estranha, não é aqui dentro do templo apenas, é lá fora, é no dia a dia, é na prática. Vamos parar de fofoca, irmãos. Vamos parar de briguinhas. É hora de abraçarmos o Evangelho com amor e amarmos uns aos outros. É hora. Esta obra é nossa. Esta obra é nossa. Feche os seus olhos neste momento. Estas vidas estão aqui na frente, pedindo a Deus força, renovação e ânimo. E talvez você não teve coragem de vir, mas aí mesmo do seu lugar, peça a Deus essa força, essa graça. É hora de vermos Deus agir em nossa vida. O seu propósito agora é com Deus, soberano e eterno Deus. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor. Ó Senhor Javé, Deus Pai, Senhor Jesus e Espírito Santo, estão aqui as tuas filhas e tuas servas, está aqui a tua igreja, Senhor, pedindo por força, renovo e transformação, Senhor.
O mundo, Senhor, tem guerreado contra nós. Principados e potestades malignas têm se levantado contra a tua igreja. As flechas têm sido atiradas e alvejado a muitos, Senhor. É hora de desembainharmos as nossas espadas e gritarmos bem alto: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Vem, Senhor, entrar em casas nesta noite. Vem entrar em vidas neste momento, Senhor. Vem arrancar aquilo que tem atrapalhado, Senhor, a vida espiritual deles. Ó Senhor, destas mulheres que querem renovação dentro de casa. Se tem, Senhor, problema conjugal, se está havendo luta com os filhos, se está, ó Senhor, acontecendo, Senhor, questões espirituais, Espírito Santo, vem soprar neste momento agora aqui. Vem passando e arrancando aquilo que não é teu neste momento, Ramanarachere. Oh Senhor, vem transformar vidas agora, Ramanarachere de canta. Nós queremos santidade, Senhor, Ramanarachere. Nós queremos amor no meio do teu povo. Vem curar corações que estão rancorosos nesta noite. Vem, Senhor Deus, curar feridas neste momento, Ramanarachere. Ó Deus vivo, Deus eterno, reconcilia corações nesta noite, Senhor. Tua igreja não é para andar, Senhor, separada, é para andar unida, uníssona e unânime, Senhor. Agora, Senhor, derrama do teu poder sobre estas vidas, Remanarachere de canta. E eu sei que tu estás no nosso meio, Senhor, porque eu sinto a tua presença de forma gloriosa aqui, Remanarachere. Nada nós temos para te oferecer, Senhor, a não ser a nossa adoração. Não podemos te comprar, barganhar contigo, Senhor, mas nós apelamos para a cruz do Calvário. Ali está pago o preço da nossa vitória, Senhor. Oh Jesus de Nazaré, Remanarachere de canta, asperge sempre o teu sangue sobre as nossas vidas, Remanarachere. Oh, Remanarassurian de canta, Ramanarachere de canta. Fala corações nesta noite, porque tu queres transformação e mudança, Ramanarachere. Tira a preguiça, Senhor. Tira o medo de te buscar, Senhor. Que haja agora, Senhor, devoção para ti. Nos jogamos aos teus pés e te pedimos, Senhor, vem nos fazer, Senhor, pessoas mais puras diante de ti. É neste momento, Senhor. Rechene canta, Ramanusturian canta. Pirecherian canta, Ramanarassurian remenesso. Fondori cheria de canta na manás.